Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção, mais uma vez, nós estarmos em aula, e nós queremos dar prosseguimento à nossa aula que nós estamos vendo nesse módulo, dentro da nossa estudo teológico, nosso estudo teológico. Vamos falar da teologia do Antigo Testamento, na continuidade desse assunto, voltando àquele princípio que nós estamos vendo de teontologia. Nós, nas aulas passadas, vimos essa condição do teonto, e agora nós vamos ver as teofanias, cristofanias. Há quem possa dizer sobre pneumatofania. É o que nós vamos ver o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar esse nosso estudo falando a respeito do anjo do Senhor. Essa ideia, essa verdade suprema de que só existe um Deus verdadeiro, isso é notório, né? Tanto é que no nosso campo de estudo teológico, nós vamos ver que em nenhum momento a Bíblia fala a respeito de uma trindade, mas fala de um Deus verdadeiro, um Deus que está definido, né? Que ele tem três pessoas na trindade, né? É um Deus que se divide em três pessoas distintas. E no Velho Testamento, essa verdade, né, a respeito da trindade também está bem latente. Mas há alguns fatores que nós vamos estudar. E um desses fatores é o aparecimento do anjo do Senhor. Nós não queremos esgotar o assunto, mas também não vamos deixar de pincelar aqui os principais pontos a respeito deste assunto que é de relevância para o nosso estudo. A primeira aparição do anjo do Senhor vai aparecer com Agar. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 16, nós vamos encontrar esse personagem. Agar, segundo os relatos bíblicos, foi a primeira pessoa a receber a visita do anjo do Senhor. Quando ela fugia dos ciúmes de sua senhora, Sara, ela vai de volta à sua terra natal. Ela vai para o Egito. E na sua fuga, né, nos contratempos dessa sua fuga para o Egito, ela vai encontrar esse personagem, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala com ela. Diz a ela que ela teria nascido de seu ventre 12 príncipes e que de múltiplas maneiras, né, de sobremaneira, multiplicaria a semente de Agar. E essa autoridade, essa investidura de autoridade que nós vemos nesse personagem do anjo do Senhor, eles nos denota uma autoridade divina. E essa autoridade, ela faz com que esse personagem, muitos teólogos vão dizer que é o Cristo pré-encarnado. Mas vamos continuar o nosso pensamento. Esse anjo, ele ainda vaticina, ele profetiza a respeito do nascimento dos filhos de Agar. Ao ver o anjo do Senhor, a reação de Agar também ela é notória. Ela se sente impactada, porque ela se sente que está diante da presença do Deus Todo-Poderoso, né? E alguns, como já disse, pensadores, vão dizer que esse personagem que se identifica como anjo do Senhor é o próprio Deus pré-encarnado. Uma outra aparição do anjo do Senhor vai se dar com Abraão, o pai dos hebreus, o pai da fé. A partir do capítulo 22 de Gênesis, nós vamos presenciar essa experiência de Abraão com o anjo do Senhor. Este anjo, ele vai aparecer para Abraão algumas vezes. No capítulo 12, esse anjo vai... Capítulo 12 é a chamada de Abraão. Eu estou com a Bíblia aqui. Vamos acompanhar biblicamente, que aí a gente não erra. Nós vamos ver a chamada de Abraão.
né? A partir do capítulo de número 12, e vai lhe fazer promessas. Essas promessas que Deus faz a Abraão, aqui nós vamos ter que entender que o texto bíblico que nós já estudamos e definimos que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, e já sabemos disso, Moisés não se preocupou nos detalhes. Então, o modo como Deus aparece a Abraão não é revelado. De que maneira Deus se revelou a Abraão? O capítulo 12 já começa dizendo, ora, o Senhor apareceu a Abraão. O Senhor disse a Abraão. E observe aí que essa palavra Senhor é o tetragrama. É o nome que nós já estudamos na nossa aula, o Yehavé. Ou Adonai, ou o Hashem, como nós já mencionamos. Então não há uma aparição, como foi o caso, por exemplo, de Moisés, que viu lá no Sarsal, né, o Senhor Deus, como Agar, que viu o anjo do Senhor. Então, nessa primeira aparição aqui, eu gostaria de deixar isso notório, a Bíblia não revela como se deu isso. Simplesmente o anjo do Senhor, melhor dizendo, o Senhor disse a Abraão. É assim que começa o capítulo 12, que é a chamada de Abraão na Bíblia Sagrada. Depois nós vamos ver o anjo do Senhor aparecendo a Abraão nos carvalhais de Mamre. Quando aqueles 3 personagens vão descer onde está Abraão, a Bíblia vai dizer que eles desceram até onde estava Abraão, e ali nos carvalhais de Mamre, o anjo que ficou ali e comeu com Abraão, que recebeu o sacrifício de Abraão, ele é também uma teofania ou uma cristofania. Esse anjo, ele se identifica como o próprio Deus. No verso 12 desse capítulo 22, nós vemos que o anjo expressa: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Essa é uma identificação que nós vemos de que é o Senhor Deus. Esse anjo também aparece a outro patriarca, a Jacó. Observe que o anjo do Senhor ele vai tendo uma proposta de revelação a cada um dos patriarcas. Aparece a Abraão, ele vai aparecer também no texto bíblico a Jacó, que é o próximo personagem. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e nós conhecemos a história, que ele fugiu, foi para a casa de Labão, seu parente, casou-se com as suas filhas, de modo como nós já também conhecemos a história, e no regresso à sua terra natal, né, ele vai enviar a família em bloco, e ali, em Jaboque, ele vai lutar com um personagem. Ele aparece um personagem ali quando ele estava passando, né? Ele era o último que estava da comitiva, como ele estava passando, né, o vale de Jaboque, aparece um personagem com o qual ele se depara, e a Bíblia diz que ele lutou aquela noite com aquele personagem. Ele lutou. A evidência bíblica de que Jacó lutou com Deus, porque ao final desse encontro ele teve o seu nome mudado para Israel. Israel quer dizer aquele que luta com Deus. E ele foi abençoado por aquele com quem ele lutara,
E aí ele muda o nome do lugar, já não se torna mais Jaboque, se torna agora Peniel. Peniel quer dizer face de Deus. Então observa que há algumas aparições dessa pessoa do anjo do Senhor na trajetória da nação de Israel. Ele visitou os patriarcas. Quando foi instituído, né, a nação de Israel, ele vai aparecer também para Moisés, num sarçal. Eu gostaria de fazer notório também, que agora me veio à mente, aquela manifestação que nós vimos uma aula dessas, em que Deus aparece como uma tocha de fogo, no caso com Abraão. Mas o anjo do Senhor, ele vai aparecer a Moisés, após a libertação redentora do cativeiro de Israel, já passado já, né, os 430 anos, desde a promessa de Abraão. Esse anjo vai aparecer e vai livrar a Israel de todo o mal. É a primeira vez que nós vamos encontrar na Bíblia também a palavra remir, livrar ali, livrou, né? De todo o mal é a palavra ali, o verbo remir no Antigo Testamento. E essa ação redentora do anjo do Senhor é notória quando nós lemos que Moisés recebeu da parte do anjo do Senhor uma comissão para levar o povo de Israel fora do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 3, os versos de 1 a 4. E observem que é o anjo do Senhor que faz essa propriedade. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. E quando estava sendo apedrejado, ou melhor, antes de ser apedrejado, Estevão ele vai trazer uma narrativa sobre a história, né? Um breve relato sobre a história da nação de Israel. E ele vai, no seu discurso, afirmar que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, lá em Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver, mais uma vez, uma teofania, uma cristofania, uma aparição divina no Velho Testamento. É a preocupação de Deus em se relacionar com o povo. Dando prosseguimento ao nosso livro, aí na página de número 47, nós vamos ver agora não mais o anjo do Senhor, mas a deidade do anjo do Senhor. Vamos observar no capítulo 23 do livro de Êxodo como é importante nós observarmos isso, que o anjo do Senhor aqui ele vai se apresentar, se identificar a Moisés. O estudo desses versículos, né, 23, Êxodo 23, capítulos 20 a 23, estou com a Bíblia aberta aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal Thompson na versão Almeida Revista e Atualizada. No capítulo 23, dos versos 20 até o 23, Deus aparece para Moisés, Deus está dizendo com Moisés, ele diz assim, olha, eis que eu enviarei um anjo diante de ti para que guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. É o episódio em que o povo ficou rebelde e Deus promete que vai com eles lá. Moisés falou, não, o Senhor tem que ir conosco. E nesse episódio aqui, depois, é o que nós estamos lendo, ele promete que este anjo vai diante do povo, né, diante de Moisés e de toda a nação, guardando eles, para que o povo ouvisse a sua voz e não provocasse a ira, porque ele não perdoará a rebelião do povo e porque o meu nome está nele. Observe aí o verso de número 21, no capítulo 23 de Êxodo. Deus dizendo que o nome dele estaria sobre o anjo. O 23 diz, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus e aos cananeus, aos jebuseus, enfim, aquelas 6 nações gentílicas, e os destruiria. Observe isso. Então, esse anjo do Senhor aqui, nós precisamos ver essas 3 verdades. Quais são elas?
A obediência ao anjo do Senhor é a mesma obediência do que obedecer a Deus. Isso fica notório nos versículos que nós lemos. O nome e a voz de Deus são idênticos aos do anjo, e a presença do Senhor, o Deus de Israel, foi manifestada através da presença do anjo. Para alguns teólogos, isso representa que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Mas para outros teólogos indica que o anjo do Senhor é um enviado especial, com autoridade especial, para missões específicas. Em ambos os versículos, os 20 e o 22, o Senhor Deus pede para Israel, o Senhor manda a Israel obedecer o anjo. Nessas palavras, o povo de Israel receberam uma declaração de obrigação moral através do anjo. Obedecer. Obedecer. Tinha que se submeter à autoridade do anjo. Se não obedecesse, como está aí no verso de número 21, ele diz que ele não perdoaria a rebelião. O anjo do Senhor não ia perdoar a rebelião. Esse anjo, observe que o anjo aí está iniciado com letra maiúscula. E nós entendemos que isso aí é uma identidade de um ente maior, de um ente de autoridade. Nós podemos entender por esses versículos que nós estamos vendo que o anjo do Senhor, ele é o próprio Deus. É um anjo com o nome e voz de Deus. É até possível afirmar que a autoridade de Deus está no anjo do Senhor, porque o nome do Senhor é sinônimo do anjo. Há uma relação aqui de similaridade, não de proximidade, mas de similaridade com o próprio Deus. Observa o verso 22 desse capítulo, que ele registra uma identificação que é feita por Deus com a sua própria voz e com a voz do anjo, no verso 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, olha, a voz de Deus. Se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser. Então Deus está falando a respeito desse anjo. Obedecer o anjo era obedecer a Deus. Claramente a evidência aqui da voz de Deus, a obediência ao anjo, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o anjo representa Deus como um embaixador especial. É o assunto do nosso livro. O anjo do Senhor ele vai aparecer ainda em várias oportunidades no Velho Testamento. Vai aparecer para Manoá, vai aparecer para Gideão. Manoá era pai de Sansão, lembra? Então, todas as vezes que nós encontrarmos um anjo com letra maiúscula no texto do Antigo Testamento, e esse anjo receber adoração, é uma teofania, é uma cristofania, como preferir. E nós vamos encontrar também, de acordo com o nosso livro, na página 49, o anjo do Senhor no livro de Zacarias. Não sei se os irmãos sabem, mas o maior profeta messiânico que profetizou assim no sentido de maior profecia a respeito do Messias não é Isaías, é Zacarias. É claro que o livro de Isaías tem muito mais conteúdo, por isso que é um profeta maior, porque ele escreveu muito mais. São 66 capítulos, e na sua maioria textos proféticos a respeito do Messias e do reinado do Messias. Mas quem mais profetizou a respeito do Messias é o Zacarias, o profeta menor. Porque escreveu menos. Por isso que são maiores e menores. E esse anjo do Senhor que aparece no livro de Zacarias tem algumas observações que o escritor do nosso livro, na página 49, ele fez questão de frisar. 7 delas. E está todas elas elencadas aqui no nosso livro. Eu só gostaria de fazer essas citações. Que há uma distinção entre o Senhor e o anjo do Senhor. Há uma distinção entre o Senhor, e aqui a gente pode usar também o nome hebraico Adonai, e o anjo do Senhor. Está lá em Zacarias, capítulo 1, verso 12. Eu vou até ler para os irmãos,
para que a gente acompanhe aí junto, porque fica mais fácil a compreensão do texto bíblico quando a gente tem o acompanhamento da palavra de Deus. Zacarias 1:12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estiver tirado esses 70 anos? Então observe que o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos exércitos. Então há uma distinção aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na parte B, uma outra observação. O anjo do Senhor tem autoridade sobre os demais anjos. Zacarias 1:11, 3 e 4. 1:11 diz que e eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e descansa. Essa fala aqui é o profeta Zacarias falando a respeito de anjo. É uma hierarquia aqui. O anjo do Senhor tem uma autoridade sobre os demais anjos. O capítulo 3, verso 4, diz também o seguinte: então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de roupas novas. É o episódio em que o adversário, né, o acusador das nossas almas, está acusando, dizendo que o sacerdote Josué estava se apresentando de Deus com a roupa suja. E aí, nessa visão, o anjo do Senhor, ele dá ordem para que outros anjos tirassem as vestes sujas de Josué e lhe colocassem roupas novas. Isso aqui tudo na conotação espiritual. Se nós observarmos ainda no capítulo 1, verso 12, de acordo com a observação do nosso livro, o anjo intercede diante de Deus em favor do seu povo, 1:12. Esse versículo nós já lemos, e o anjo ele se levanta, né, e diz: até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos? É o anjo do Senhor que disse a Deus, o Senhor. O anjo do Senhor disse ao Senhor dos exércitos: até quando? Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos? Então há uma intercessão desse anjo do Senhor diante de Deus, que está rogando em favor do povo de Deus, da nação de Israel. Uma outra observação, a quarta observação a ser notada, é que esse anjo do Senhor ele se assenta no lugar de Deus. Observe aí capítulo 3, de 1-2, verso 1 e 2. No mesmo episódio em que o adversário ele está diante de Deus, acusando o sacerdote Josué de estar com as vestes sujas. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante observe o texto. E me mostrou, é uma visão que Zacarias está tendo aqui, uma visão né, da revelação divina. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual Josué estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O acusador, está aí a palavra diábolo, do grego, né? Diábolo, que quer dizer acusador. E adversário, Satanás. Satan em hebraico e Satanás também é grego, que quer dizer adversário. Mas o anjo do Senhor, observe de novo a expressão, mas o anjo do Senhor, e o Senhor aqui já está, é o tetragrama, é o YHVH, que diz, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E diz a respeito de Josué, não é esse um tição tirado do fogo? Então, esse anjo se assenta no lugar de Deus. Esse anjo também do Senhor aqui, ele
ele compartilha dos mesmos propósitos de Deus. É uma outra observação a ser notada. Zacarias, capítulo 3, os versos 8 e 9. Zacarias, capítulo 3, os versos de 8 a 9, que diz: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Renovo está com letra maiúscula, e aqui já é uma profecia a respeito do Messias vindouro. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade nesta terra em um único dia. É claro, é mais uma visão futurística, né? É mais uma vaticinação a respeito do Messias. Mas este anjo, ele compartilha dos mesmos propósitos de Deus. Penúltima observação. A obediência ao anjo é uma condição prévia para o recebimento da bênção de Deus. Ainda no capítulo 3, os versos 6 e 7, diz que o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: o anjo do Senhor protestou a Josué. Observe que é o anjo do Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, mais uma vez, ele toma como sua a voz da divindade e diz: se você andar nos meus caminhos e se observar os meus mandamentos, você também julgará a minha casa e também guardará os meus atos, e eu te darei lugar entre os que já estão aqui. Observe que é o anjo do Senhor assumindo o lugar de Deus, né? E essa obediência dava uma condição prévia de ser abençoado. E por último, Zacarias 12 e 8, já encerrando o capítulo, né, encerrando o seu livro, mais uma vez, o Senhor, a expressão aqui que estamos vendo, que é o anjo do Senhor no livro de Zacarias, que é digno de ser observado. E essa última observação é que a defesa do povo de Deus por Jeová, pelo Senhor dos Exércitos, nos últimos dias, é a mesma que foi dada pelo anjo do Senhor no passado. Observa isso. Verso de número 8 do capítulo 12. Naquele dia, isso é uma visão futurística, amparará o Senhor os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o Senhor, como o anjo do Senhor o tinha dito antes. Observem. Então, essas distinções precisam ser observadas. Mas, na verdade, o exercício investigativo aqui a respeito do anjo do Senhor se justifica pela importância que o anjo tem na sustentação conjunta de ambos os testamentos, tanto o Novo quanto o Velho, essa simbiose, talvez seja a palavra mais correta, essa simbiose se justifica aí para essa ação conjunta do anjo do Senhor. E aí nós temos argumentos para dizer que o anjo do Senhor, ele é divino. É o anjo do Senhor. Nós podemos até afirmar que é uma cristofania, mas há também, como asseverar, que é um mensageiro. E trata-se, então, aí de um mistério da fé. E aí tem muitos teólogos que vão continuar debatendo e continuarão ainda insistindo que é um outro personagem. Não importa, né? O importante é sabermos que nós temos um Deus que trabalha por nós. Se alguém que possa até pensar, de repente, é a quarta pessoa da Trindade? Não, é uma manifestação do divino no Velho Testamento. Então, nós podemos classificar como cristofania ou teofania. É o que nós temos de ação concreta revelada pela palavra de Deus. Nós vamos ver também aí a ação do Espírito de Deus, o Senhor Deus em ação através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus atuando na criação, o Espírito de Deus orientando o povo do Senhor, o Espírito Santo capacitando o povo de Deus, inspirando os profetas,
vendo a pessoalidade do Espírito Santo no Velho Testamento, a sua manifestação, nós sabemos que o Espírito Santo não estava dentro, como é hoje na dispensação da graça, onde o Espírito Santo ele atua dentro do crente. Mas naqueles idos, o Espírito Santo atuava sobre, ele pairava sobre. O verso 2 de Gênesis, capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre. Quando também Sansão era impulsionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vinha sobre ele. E numa dessas impulsos do Espírito, ele matou 1000 homens com a queixada, ele arrastou o portão de uma cidade até o cume do monte, o portão devia pesar no mínimo 1 tonelada, e ele a levou no ombro. Então, é sobre. A unção vinha sobre. Quando também houve, né, os 70 profetizando no arraial, que até Saul profetizou dessa maneira, mas quando estava lá os 70, escolhidos por Moisés, profetizando no arraial, e nós vamos ver que Josué teve até ciúmes por conta disso, porque havia 2 lá que estavam exagerando, e aí Moisés fala para Josué, fique em paz, eles estão sobre a ação do Espírito de Deus, sobre. Então, era uma efusão, era um derramamento de efusão, assim como era ungido o rei, o sacerdote, o profeta, ele era ungido, era uma aspersão sobre a cabeça, assim também era a ação do Espírito Santo. Ele compungia, ele usava aquela pessoa numa efusão do Espírito, e não como hoje, onde é uma habitação. Nós somos hoje templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa aula, e só para encerrar, nós precisamos só mais uma vez rememorar que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele não é uma força ativa. Ele é uma pessoa. Ele tem uma natureza emotiva. O Espírito Santo, ele compreende a totalidade da divindade. É porque ele faz parte da deidade do Senhor Deus. Ele possui uma natureza moral. Ele não é uma força. Ele é o próprio Deus. Ele tem personalidades. Miqueias teve experiências com o Espírito Santo. Como eu estou aqui próximo de Miqueias, porque eu estou aqui com o livro aberto em Zacarias, eu vou retroceder um pouco e abrir a Bíblia no livro de Miqueias. E vou ler para os irmãos o capítulo de número 8, ou melhor dizendo, o verso de número 8 do capítulo 3 de Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores. Ele tem assim, uma certa dificuldade de achar, se você não tiver muita experiência com a Bíblia. Mas está depois de Jonas e antes de Naum. Está fácil agora, né? Capítulo 3, verso 8, a experiência de Miqueias com o Espírito Santo. Mas, de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha que bênção. Era, como disse, uma experiência, uma profusão, um derramamento da unção do Espírito sobre o profeta.
Vamos ver também a ação do Espírito na vida de Davi. Davi, quando dedilhava sua harpa, ele era cheio de graça, era agraciado pelo Espírito de Deus. Mas a maior e melhor informação que nós temos a respeito da profundidade, do relacionamento de Davi com o Espírito de Deus é quando ele peca com Betseba. A sétima filha, né? Betseba quer dizer sétima filha. Quando ele peca com ela, ele vai fazer uma das orações mais tristes, mais aquebrantadas da sua vida. É o Salmo de número 51. Quando ele escreve o Salmo 51, no verso 11, ele vai clamar a Deus para que não retirasse dele o Espírito Santo. Não tirasse sobre ele o seu Espírito. Tem até um hino, né, da Mara Lima, que tem uma melodia muito maravilhosa, e de uma forma poética ela canta, não retire o seu Espírito, né? Citando Davi. Isaías, um dos profetas maiores, também tem uma experiência com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Lá no capítulo 63 do livro de Isaías, nós sabemos que o livro de Isaías é uma mini-bíblia, né? Então, 63, capítulo de número 10 e 11, nós vemos aqui o que Isaías diz a respeito do Espírito Santo, do Senhor Deus. Mas eles foram rebeldes e contristaram, ou seja, entristeceram o Espírito Santo, porque ele se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O verso 11, todavia se lembrou dos dias de antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, observem que a ação do Espírito Santo também era manifesta no Velho Testamento, de uma forma maravilhosa. Ainda há Neemias, Esdras, os demais profetas menores, que também tiveram comunicação com a terceira pessoa da Trindade, uma comunicação divina, e não era simplesmente uma liturgia, um processo mecânico, aquela coisa engessada, pré-produzida. Não. Era comunicação direta com a pessoa do Espírito Santo. Relacionamento interpessoal. Ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, como já disse, mas havia a infusão do Espírito sobre a pessoa. Lá em Números, capítulo 11, verso 17, vai fortalecer aquilo que disse, porque que o Senhor Deus, ele, por conselho de Jetro, sogro de Moisés, ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu para os demais 70, e deu aí a Israel, a estes líderes da nação, para que ajudassem Moisés na liderança daquele grande povo. Então, meus irmãos, o Espírito de Deus também agiu no Velho Testamento. Nós até poderíamos, como já disse antes em um trecho da nossa aula, poderíamos chamar isso de pneumatofania. Seria um termo muito esdrúxulo da minha parte, uma pretensão demais eu dizer assim. Mas vamos ficar então com esta boa aula e a gente volta numa próxima aula para dar continuidade a este trabalho, e a gente volta a partir da unidade 2, o poder do Deus da aliança, o poder do Deus do pacto, o poder do Deus do Velho Testamento, do Testamento. É isso que quer dizer a palavra, aliança, pacto. É isso que nós vamos ver, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham todos uma bênção de Deus sobre a vida de vocês. Estamos num período de pandemia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em tudo, no nome de Jesus. Abençoe, meus irmãos.